Marcos capítulo 1, versículo 14 e o 15. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Quem achou, diga amém. Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura. Marcos capítulo 1, 14, 15. A Bíblia vai dizer assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Novamente, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Feche os seus olhos, Pai, essa é a tua palavra. Nós cremos, ó Pai, no teu poder, na tua glória, na tua graça, no teu perdão. Cremos na tua misericórdia, que inclusive sobre nós se renovou pela manhã. Nós somos gratos a ti, Jesus, por podermos estar aqui nessa noite. Fale conosco de uma forma especial, de uma forma poderosa. Esconda-me na tua luz. Nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. Fique à vontade para ministrar o nosso coração. Nós queremos, ó Pai, sair daqui transformados pelo poder da tua palavra. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que chegamos, mas nós queremos sair daqui com a certeza plena de que mais uma vez o Senhor veio, manifestou o teu poder, manifestou a tua glória, manifestou a tua graça, e que nós, como seus filhos, fomos cheios de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode se sentar. O tema dessa palavra é: arrependei-vos dos seus pecados. Irmãos, essa semana eu tenho ouvido muito assim a voz do Senhor a respeito de uma palavra que nós precisamos comunicar com essa geração. E essa palavra, primeiro, ela precisa cortar em nós primeiro. Toda palavra que ela é pregada, ela precisa pregar primeiro aquele que está pregando. Ela precisa falar primeiro no coração daquele que está comunicando. E o Espírito Santo nesses dias tem nos conduzido a ouvir isso da parte dele, de que nós precisamos nos arrepender de verdade. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês essa noite a respeito de arrependimento, a respeito de se arrepender dos pecados. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero falar o que é o arrependimento. O que Jesus ensinou sobre arrependimento? Quem mais ensinou na Bíblia? Em segundo lugar, eu quero falar sobre a natureza do pecado, os pecados ocultos, os pecados, entre aspas, pequenos e grandes, que nós tratamos desse jeito. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre o que é o bem, que me aguarda se eu me arrepender. Em quarto e último, o inferno é real e aguarda aqueles que não se arrependem. Em primeiro lugar, como eu falei, irmãos, o que é arrependimento? A palavra arrependimento, do latim, ela vem dizer que é reponitere. Isso é até difícil de falar, mas eu notei aqui. Ou seja, não estar satisfeito com algo.
trazendo para aquilo que nós estamos entendendo, não estar satisfeito com a sua vida. Mas no grego, e é muito se falado isso, é metanoia, que é conversão, mudança de atitude. Não estar satisfeito com a sua vida e se converter, isso é arrependimento. Portanto, se nós estamos satisfeitos com a nossa vida, nós não vamos nos arrepender. Se nós estamos satisfeitos com o modo que nós estamos levando, conduzindo a nossa vida, nós não vamos nos arrepender. Nós precisamos estar insatisfeitos para que nós possamos chegar ao pleno arrependimento. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e aprazível a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com as coisas desse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O problema, irmãos, dessa geração é que nós estamos muito satisfeitos com a vida que estamos levando. E por isso, nós não entendemos que é necessário diariamente nos arrependermos da vida que estamos levando, do estilo de vida que estamos conduzindo. A Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que inúmeras pessoas se arrependeram. Inúmeras pessoas passaram pelo crivo do arrependimento. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 32, por favor. Olha o que Davi ele vai dizer, irmãos. Olha o que o salmista Davi vai dizer. 32, versículo 3. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou exequidão de estio. Versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Versículo 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Aqui o salmista de Davi está dizendo o seguinte: olha, eu confessei o meu pecado e a minha maldade eu não encobri diante dele. Eu confessei aquilo que eu tinha errado, o pecado, a minha transgressão. No Salmo 51 ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Não retires de mim teu espírito. Irmãos, esse salmo ele foi escrito, redigido quando Davi havia pecado com Betseba. E quando ele foi repreendido pelo profeta, ele falou: olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não retires de mim o teu espírito. Agora, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos todos os dias nos arrependermos. E foi por isso que Jesus Cristo ensinou. Porque sem arrependimento, sem conversão, sem nós estarmos insatisfeitos com a nossa vida, com o nosso estilo de vida, como nós vamos seguir a Ele? Se a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Jesus Cristo começou a pregar e a ensinar essas coisas, Ele começou também a chamar aqueles que estavam pescando para vir segui-lo.
Olha aí, você vai ver na sua Bíblia, versículo 15 vai dizer isso. No versículo 17, Jesus Cristo vai dizer: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqueles homens largaram as suas redes. Aqueles homens largaram o seu estilo de vida pecaminoso, não de pescar peixes, mas sim de viver longe de Deus. E resolveram seguir a Jesus. Arrependimento é isso, é deixar tudo para trás. Ou nós vamos deixar tudo para trás, ou então, irmãos, nós não seremos seguidores de Jesus. Lembro-me de um dia que Jesus Cristo falou assim: eu não quero você pela metade. Essa semana eu estava voltando para casa e ele me fez lembrar que há 20 anos ele falou isso. Ele falou: filho, eu não quero você pela metade. Eu quero você pelo inteiro. E quantos de nós estamos vivendo pela metade? Nós nos arrependemos. Muitas pessoas só se arrependem no domingo de Santa Ceia, uma vez por mês. E olhe lá, quando nós anunciamos que o domingo é de Santa Ceia, às vezes a pessoa nem vai, porque sabe que na maioria das vezes nós estamos ali falando sobre arrependimento, sobre se entregar a Deus de verdade. Sabe, irmãos, por que Jesus Cristo ensinou? Porque ele sabia, irmãos, que era necessário uma conversão. Seguir a Jesus não é uma modinha, como infelizmente tem se instaurado no mundo. As pessoas falam que seguem Jesus, mas não há conversão. Falar que segue a Jesus é uma coisa que precisa acompanhar a conversão. Se não houver conversão, nós não podemos dizer que somos seguidores de Jesus. Se nós não deixamos o pecado de lado, se nós não deixamos o nosso estilo de vida mundano de lado, como nós vamos dizer que somos seguidores de Jesus, se em Antioquia, Atos 17, vai dizer que os primeiros discípulos foram chamados de cristãos porque se pareciam com Jesus? E a palavra cristãos, na sua essência, quer dizer pequenos cristos. Ora, quando Pedro negou a Jesus, as pessoas identificavam ele facilmente. Por quê? Porque o jeito de falar. Olha, você é um deles. Ele, não sou. Não, você é um deles também. Não, eu não sou. Até que na terceira vez a Bíblia vai dizer que ele praguejou, e na originalidade dessa palavra, ele teve que falar palavras de baixo calão para poder diferenciar de que ele não era seguidor de Jesus. Agora nós, irmãos, será que nós temos nos arrependido? Porque seguir a Jesus é um estilo de vida, assim como viver o pecado também é um estilo de vida. Agora eu te pergunto, irmãos, e essa pergunta ela é uma reflexão para nós: será que nós não estamos satisfeitos demais com a nossa vida? Quem mais ensinou sobre arrependimento? Jesus ensinou, mas houve outras pessoas que também ensinam. A Bíblia fala que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, após a descida do Pentecostes, Pedro se levantou, utilizou Joel capítulo 2, versículo 28 em diante, para dizer que aquilo que estava acontecendo era a profecia de Joel. E as pessoas disseram: e agora? O que nós temos que fazer? Pedro falou: arrependam-se. Arrependam-se. A Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que Paulo também ensinou sobre arrependimento. Mas primeiro ele teve que se arrepender do caminho que ele estava, aonde ele acreditava que ele estava fazendo um favor para Deus, mas na verdade ele estava perseguindo a Cristo, até que o próprio Cristo
se encontrou com ele no caminho de Damasco. Você conhece essa história? E a Bíblia fala que Jesus Cristo falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A Bíblia fala, irmãos, que ele saiu dali, foi para Damasco. Deus enviou uma pessoa para orar por ele. Ele voltou a enxergar, e a partir dali ele começou a pregar o Evangelho do Reino. E lá em Gálatas capítulo 1, versículo 23, fala que aquele que perseguia a igreja, agora ele estava pregando o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus. Arrependei-vos. João Batista, a Bíblia vai dizer, irmãos, que João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 6, a Bíblia vai dizer, irmãos, medite sobre a história de João Batista, sobre a vida de João Batista. Por favor, faça isso. João Batista, irmãos, versículo 1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a voz do reino dos céus. E esse João tinha sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. João Batista, aquele que se apresentou como precursor, aquele que veio antes, perguntaram para ele: olha, quem é você? Para que nós possamos dizer aqueles que nos enviaram. És tu o profeta? És tu Elias? És tu o Cristo? Ele falou: não, eu sou a voz que clama no deserto, endireitando o caminho para o meu Salvador. Naquele momento ele estava dizendo: eu sou Isaías 42, versículo 6, que diz exatamente esse versículo: eu sou a voz que clama. Ele veio dizendo: olha, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O mundo, irmãos, precisa de homens e mulheres como João Batista. O mundo não precisa de pessoas que se comportem como coach. O mundo não precisa, irmãos, de profetas mirins. O mundo não precisa, irmãos, de pessoas que só sabem falar, desculpa a palavra, asneiras. Coisas que vai encher o ego das pessoas momentaneamente, mas que não produz transformação. Por isso que eu falo para as pessoas que estão perto de mim: olha, tome cuidado com o falso evangelho que tem sido disseminado, aonde, irmãos, muitos pregadores têm falado: olha, o importante é você ser feliz, o importante é você preencher o seu coração de alegria. O evangelho da facilidade, que vai na contramão daquilo que Jesus Cristo me ensinou. Porque ele falou em João 16,33: em mim tereis paz no mundo, tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, se o nosso Senhor Jesus Cristo passou por aflições, quem me vai garantir que eu não vou passar? Que nós não vamos passar por aflições? Então não aceite esse evangelho, conforme Dietrich Bonhoeffer fala no seu livro Discipulado, que é um evangelho que é a graça barata, aonde a cruz não existe. Abandonaram a cruz, abandonaram a cruz que inclusive Jesus Cristo falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e pegue ela, pegue a cruz. Mas essa geração, Paulo vai dizer a Timóteo que no final dos tempos as pessoas iriam amontoar mestres para si mesmos, pessoas que teriam comichões nos seus ouvidos. Agora eu te falo, irmãos,
que nós precisamos é nos arrepender de verdade. O que nós precisamos é dizer para as pessoas: se arrependam, porque Jesus Cristo está às portas. O Evangelho do Senhor Jesus não mudou. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo continua sendo o mesmo. Arrependam-se do seu estilo de vida. Se você está satisfeito com a sua vida, então não há arrependimento. E a igreja também deve pregar essa mensagem. Baseado no sacrifício de Jesus, que é a base da pregação do arrependimento. Pois o sacrifício de Jesus, substitutivo, vicário e expiatório, possibilitou o perdão dos pecados. Essa é a missão da igreja: transmitir a obra que Cristo fez. Agora, irmãos, se Jesus pregou, João Batista pregou, os discípulos, quando a descida do Espírito Santo veio sobre eles, encheu toda a casa e empoderou eles para que eles pudessem pregar com ousadia. No seu primeiro discurso, eles começaram a pregar sobre isso. Se Paulo, que foi um dos maiores plantadores de igreja do primeiro século, pregou e falou sobre isso, viveu sobre isso, por que nós não estamos pregando sobre isso? Por que nós não estamos meditando sobre isso dia após dia? Sobre arrependimento. Por que nós não estamos falando para as pessoas: olha, Jesus Cristo quer te salvar? A mensagem é simples, mas é poderosa. Jesus Cristo quer transformar essa geração, assim como Ele transformou a nós, assim como Ele tem transformado a nós. Quantos que estão aqui que têm experimentado dessa transformação a partir de Cristo? Todos nós. Segundo ponto, quero falar um pouquinho sobre a natureza do pecado. Gênesis capítulo 3, irmãos, vai nos mostrar. Abra sua Bíblia comigo. Versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradava aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventares. Irmãos, a natureza do pecado é quando nós deixamos de acreditar naquilo que Deus nos falou, para acreditar em outra voz. Essa é a essência do pecado. Quando eu deixo de acreditar naquilo que Deus tem para mim e passo a viver uma vida que vai na contramão daquilo que Deus preparou. Deus havia falado com Adão e com Eva: olha, não coma. E veio a serpente, que é o tentador, e colocou, semeou uma dúvida assim na mente, e eles cederam, pecaram. Então eu quero dizer para você nessa noite que volte a ouvir a voz de Deus, volte a confiar na voz do Senhor, abandone o estilo de vida ouvindo a voz do Senhor.
E muitos de nós, muitos irmãos, têm vivido com pecados ocultos como Acã. A Bíblia vai dizer em Josué capítulo 7 que Acã, Deus tinha falado com o povo de Israel que não era para eles guardar os despojos quando eles entrassem numa cidade. E a Bíblia vai dizer, irmãos, em Josué capítulo 7 que Acã e toda a sua casa escondeu uma capa babilônica e alguns pedaços de ouro debaixo da sua tenda. E por causa de Acã, Israel perdeu aquela guerra, naquela cidade. Eles foram derrotados. E Deus fez eles saberem que Acã era o culpado por ele ter escondido, ocultado aquela capa babilônica, aquele ouro debaixo da sua tenda. E assim, irmãos, muitas pessoas têm vivido, estão perdendo guerras porque estão escondendo pecados. Famílias estão perdendo guerras porque alguém está ocultando pecados. Mas olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 5, versículo 21. Provérbios 5, 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele aplana todas as suas caídas. Então, aqui Salomão está dizendo que Deus vê tudo. Não adianta as pessoas querem esconder, se diante dos olhos de Deus nada está oculto. Então, irmãos, o que cabe a nós? Nos achegar diante de Deus e confessar o nosso pecado. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que muitas das vezes nós tratamos pecados pequenos e pecados grandes, e diante de Deus não existe isso, irmão. Diante de Deus tudo é pecado. Se você cometeu um pequeno pecado que você considera pequeno, ou se você cometeu um grande pecado, um pecado escandaloso, tudo isso diante de Deus é pecado. Quantas pessoas que estão vivendo em cima desses pequenos pecados, mas esquecemos que diante de Deus nada fica encoberto. Diante de Deus toda transgressão é pecado. É óbvio, irmãos, eu não poderia te destacar que o que existe é a consequência. Para cada pecado você vai viver uma consequência. Mas no geral, Paulo vai dizer aos Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o que nós precisamos fazer? Confessar os nossos pecados. Olha o que a Bíblia vai dizer, irmãos. Apocalipse 21, 8. Por favor, abra o seu Bíblia. Apocalipse 21, 8. Olha o que a Bíblia vai dizer. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é essa. Aos tímidos, olha o que a Bíblia está dizendo. Que coragem e resistência, paciência são indispensáveis no conflito que nós estamos vivendo aqui. E se nós estamos tímidos, nós precisamos nos arrepender. A Bíblia está dizendo, olha, aos incrédulos, a incredulidade é o oposto de ter fé. E a Bíblia vai dizer em Hebreus 11:1 que a fé é o fim fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se pode ver. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem incredulidade no seu coração, você está desagradando a Deus. Se arrependa disso. Abomináveis significa poluídos pelas abominações da terra.
Feiticeiros, essa palavra no grego literal quer dizer aqueles que traficavam drogas. Talvez soe estranho, né? Mas eram feitos. As pessoas reuniam plantas para eles saírem de si. Eles ficavam drogados. E a palavra feiticeiro está muito ligada a isso. Aos mentirosos, são aqueles que se desviam da verdade e juntam-se aos enganadores. Agora, de verdade, irmãos, quantas pessoas que estão vivendo uma mentira? Quantas pessoas, irmãos, que falam mentira, que até mesmo uma pessoa que está falando mentira acredita. Nós não podemos viver em cima dessas coisas. Confesse o seu pecado, se arrependa-se. Terceiro, o reino nos aguarda. Jesus Cristo começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. É chegado o reino de Deus. Existe um reino que está sendo colocado para nós. Jesus Cristo começou a pregar naquela época, há mais de 2000 anos atrás, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino do céu. E o reino estava chegando com Ele mesmo. Agora, irmãos, que reino é esse que Jesus Cristo está disponibilizando para nós? Eu quero que você, à luz da palavra de Deus, apenas tenha um vislumbre daquilo que nos aguarda. Apocalipse 21, o versículo 1 vai dizer: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e eu mesmo, Deus, estará com eles e será o seu povo. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o homem, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Se isso aqui não enche os seus olhos, irmão, se isso aqui não encheu os nossos olhos do reino que nos aguarda, mas o reino já começou. Jesus Cristo falou: é chegado. É chegado a nós. Porque o reino é e também será. É chegado para nós através de Cristo, seu sacrifício perfeito. O véu do templo se rasgou. Podemos nos achegar diante do Pai através do sacrifício de Jesus. Agora já não precisamos mais de sacrifícios de animais, porque o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai, e agora nós podemos nos achegar a Ele. Então, o reino é e será. Em certa medida, já experimentamos ainda desse reino, mesmo que estamos nesse corpo corruptível. Em certa medida, já experimentamos desse reino de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, salvo engano, em Efésios capítulo 2, versículo 6, que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos, irmãos, participando desse reino.
Mas chegará um dia em que esse corpo corruptível se revestirá de um corpo incorruptível. E nesse dia, irmãos, como eu sonho por esse dia, como eu anelo por esse dia, irmãos, um dia em que nós, segundo João, o veremos face a face, assim como Ele é, o veremos, a Bíblia vai dizer. Então, irmãos, nesse dia nós experimentaremos da sua totalidade também. E é exatamente tudo isso que nos aguarda. Está aqui, ó, Apocalipse 21. Quarto e último para nós caminharmos para o final. Quero dizer, irmãos, que o inferno é real e aguarda a todos que não se arrependem. Apocalipse capítulo 20, versículo 13 ao 15. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados a cada um segundo as suas. E a morte e o inferno foram lançados do lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago. Mateus 10, 21. Que cabe a nós, irmãos, nos arrependermos. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo, não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o Marcos 9, 43 e 41. Marcos 9, 43. Só 41. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Se o teu pé te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar exposto na vida do que, tendo dois pés, serem lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Se o teu olho te escandalizar, lança fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo, onde o seu bicho não morre, no fogo nunca se apaga. Mateus 13, 41 e 42. Eu estou caminhando no final. Mateus 13, 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, o inferno é real e aguarda a todos que não se arrependeram, que não se arrependem, que são orgulhosos, porque a Bíblia vai nos ensinar, 1 João capítulo 1, versículo 7, se dissermos que não temos pecados, versículo 8, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a sua verdade nos temos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Como nós vamos chegar lá? Como nós vamos chegar lá naquele dia e Ele vai abrir o livro e dizer: entra, filho, entra, filha, para as bodas do Cordeiro. É nos arrependendo, é não aceitando aquilo que o mundo está colocando, é vivendo na contramão daquilo que o mundo tem dito, é vivendo pela fé. A Bíblia fala que o justo vai viver pela fé.
acreditar mesmo não vendo. Viver pela fé é confiar sistematicamente em Deus. Viver pela fé é você pegar na mão dele e saber que mesmo você não vendo para onde ele está te levando, você confia que ele está te levando para um lugar eterno. Isso é viver pela fé. Para onde iremos nós? Como disse Pedro, para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Nós precisamos voltar a viver de uma forma em que aponta para Jesus. Nós não podemos permitir que o mundo entre dentro dos nossos lares. Nós não podemos permitir, muitas das vezes as pessoas falam, é o tal do nada a ver. Isso não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver. Quando a pessoa suja, está toda suja. Mas olha que interessante, abre sua Bíblia aqui, eu finalizo. Apocalipse 22. Versículo 14 e 16. Bem-aventurados, Apocalipse 22, 14 e 16. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Isso aqui, irmãos, quando eu estava meditando nesse versículo, e quanto que isso aqui me alegrou, irmãos, e ao mesmo tempo nos mostra a responsabilidade, porque está escrito aqui, olha, felizes aqueles que lavam. Essa palavra lava, ela está no indicativo do presente. Ou seja, se você lavou hoje, amanhã você vai ter que lavar de novo. E ela não está aqui, bem-aventurado aqueles que lavaram. Já aconteceu. Está aqui, bem-aventurado aqueles que lavam. Um ato contínuo. Se você lavou hoje, amanhã, se você chegar lá, você vai ter que se lavar de novo. Se depois da manhã você chegar lá, você vai ter que continuar se lavando. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Cidade ao qual nós lemos em Apocalipse 21, que nos espera. Agora, irmãos, eu finalizo. Vou fechar, porque senão eu continuo falando. Irmãos, precisamos nos arrepender. Deus quer levantar uma igreja que se arrepende de verdade. Uma igreja que chora pelo perdido, pelos seus pecados, mas também pelos perdidos. Uma igreja que não se conforma em ver as coisas como estão. Uma igreja, irmãos, que gasta a sua vida, o seu tempo, sabe, diante de Deus, falando: Senhor, Senhor, nos perdoa, lava-nos, porque nós queremos ter direito, nós queremos entrar pelas portas, nós queremos entrar na cidade, nós queremos estar lá naquele dia. Eu quero convidar você nessa noite a rasgar o seu coração diante de Deus. Um dia eu ouvi alguém falando que toda pregação
precisa nos levar, nos apontar para uma mudança, para uma transformação. Se nós estamos ouvindo o Evangelho e continuamos da mesma forma, nós precisamos, então, repensar. Se estamos de verdade deixando o Evangelho entrar no nosso coração, ou se estamos de verdade ouvindo o Evangelho. Fique sobre os seus pés. Quero convidar você, nessa noite, a se arrepender, irmãos, toda vez que alguém se arrependeu diante de Deus, ele mudou a história.